Olá pessoal, aqui quem vos fala é Joab Rocha e estamos aí para mais um vídeo sobre crescimento pessoal, né? Nós vamos falar sobre, né, a lição do filme Mãos Talentosas, né? Que lições nós podemos aprender com esse filme. Mas antes de mais nada, um feliz ano novo para todos vocês, né? Que esse ano seja um ano de conquista, né? Um ano de 2020 não foi, né, muito bom, foi um ano muito difícil, mas que nós possamos adentrar esse novo ano com expectativas boas, com coisas boas, né, para acontecer nas nossas vidas. Então vamos lá para algumas lições que nós podemos aprender com esse filme, Mãos Talentosas. Esse filme ele conta a história de Ben Carson, né? Ele é um jovem negro, né, um negro cirurgião, né, cirurgião. Daí é uma história real e eu gostaria de compartilhar algumas lições, né, sobre esse filme, né? Você pode assistir ele na Netflix, né, ou pode procurar no YouTube também. Então vamos lá, quais são algumas lições que nós podemos aprender aí com o filme, né, Mãos Talentosas. Primeira lição: as palavras dos outros não precisam nos definir, né? Lá na sua infância, Ben Carson, quando ele estava estudando, as pessoas, né, os coleguinhas de sala de aula dele chamavam ele de burro, né, que ele não era inteligente, mas na verdade ele não deixou que isso definisse o que ele poderia ser. Uma grande lição para nós, porque o que os outros falam ao nosso respeito não precisa nos definir. As palavras dos outros são apenas opiniões particulares e não uma verdade acerca do que nós podemos ser ou fazer. A segunda lição que nós aprendemos com esse filme é que devemos dar ouvidos às palavras que nos incentivam, né? Como a da mãe dele, quando ele chegou falando para a mãe dele, quando ele era pequeno, que ele era burro. A mãe dele falou que ele não era, que ele era inteligente, que ele podia, né, fazer, que ele podia ser. Mas muitas vezes nós deixamos de dar ouvido às palavras que nos incentivam e damos ouvido às palavras que nos desmotivam. Então você tem o poder de escolher que tipo de voz você vai ouvir. Palavras que te encorajam ou palavras que te colocam para baixo, que te desmotivam. Então escolha ouvir palavras que te motivam, palavras que te encorajam a você ser uma pessoa melhor, a você fazer algo melhor. Terceira lição que nós aprendemos com esse filme: é necessário usar o tempo de maneira correta. Uma coisa interessante que a mãe dele observou, a mãe do Ben Carson, é que eles passavam muito tempo, né, vendo televisão, né, assistindo televisão, e ela reduziu esse tempo de ver televisão e pediu para eles lerem um livro para poder fazer o resumo para ela, né? E isso nos mostra como nós estamos usando o nosso tempo, como nós estamos gastando o nosso tempo. Nós estamos gastando o nosso tempo apenas, né, com coisas fúteis, banais, que não vão nos ajudar em nada, ou nós estamos gastando o nosso tempo, né, em coisas que estão nos gerando crescimento pessoal, que estão melhorando a nossa vida de alguma forma. Então é uma coisa para se pensar, que nesse ano de 2021 você possa gastar o seu tempo de maneira correta, de forma correta. A quarta lição que nós aprendemos com esse filme é que, se quisermos se destacar, na verdade, devemos não nos conformar com a mediocridade. A mãe dele, a mãe do Ben Carson, né, sempre dizia para ele que ele podia fazer tudo que os outros fazem, mas de uma forma melhor. Ou seja, ele poderia não se igualar, porque tem muitas pessoas que são iguais, tem muitas pessoas que fazem as coisas da mesma forma, mas somente aqueles que se destacam é aqueles que vão além da mediocridade, aqueles que fazem o seu melhor. Então essa é uma lição importante, né? Se você quiser se destacar, você tem que fazer algo além daquilo que os outros estão fazendo. Como diz uma frase, se não me engano, acho que foi o Bill Gates que disse que se você quiser chegar aonde ninguém chegou, você precisa fazer o que ninguém fez. Outra lição importante que nós podemos aprender com esse filme
é o perigo das más influências. Né? Um certo período, né, na adolescência de Ben Carson, ele começou a andar com pessoas, né, que não eram uma boa influência, ele passou a ter atitudes, né, muito ruins, atitudes, né, a ponto dele confrontar a mãe dele. Isso nos mostra que devemos ter cuidado com que tipo de pessoas nós convivemos, né? Com o tipo de pessoas nós fazemos delas, né, o nosso círculo íntimo, né? Que tipo de pessoas nós colocamos próximos a fim de fazer parte da nossa intimidade. Porque as pessoas podem ser um instrumento de bênção ou não. E é por isso que nós devemos escolher as pessoas com cuidado. Né? E a última lição, na verdade, a penúltima lição que eu aprendo com esse filme é: seja gentil. Né? Logo quando ele chega no hospital, ele cumprimenta a moça, né, que é a enfermeira, e pergunta o nome dela, e no outro dia ele leva flores, né, com forma de gentileza, e ali aquela moça passa a tratar ele de modo diferente. É como diz uma frase, né, gentileza gera gentileza. Nós devemos tratar as pessoas da maneira que nós gostaríamos de ser tratado. Se você quer ser tratado bem, então trate bem as pessoas, a fim de que você também possa ser tratado bem. Então, gentileza gera gentileza. Essa é uma lição importante que eu aprendo com esse filme. E a última lição importante que eu aprendo com esse filme é que é necessário correr risco. Né? Tem um ponto do filme lá que chega alguém que sofreu um acidente e não havia nenhum médico lá. E a escolha dele era deixar o paciente lá, porque se ninguém operasse ele iria morrer, ou ele correu o risco de operar, né? E tentar salvar, né, a vida daquela pessoa que estava ali. E ele correu o risco, né? Ele correu o risco, né? E foi lá e fez a operação e deu tudo certo. Depois o médico, diretor do hospital, chegou, questionou ele e parabenizou ele pela atitude, né, correta que ele teve de operar aquele paciente, embora havia aqueles riscos. Então pense nisso. A vida é um contrato de risco. Né? É melhor você tentar e fracassar do que você passar a vida toda pensando como poderia ter sido. Então essas são algumas lições que nós aprendemos com esse filme. Então fique com esse vídeo, compartilha ele, né? Comente, deixe seu like, deixe seu comentário e até o próximo vídeo. Até mais.